Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 16. Ô, glória! Os irmãos acharam, amém? Mateus 16, versículo 18 ao 20. Mesmo assentados, irmãos, mesmo assentados, não tem problema nenhum, mesmo assentados. Mateus 16, do 18 ao 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa noite. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da sua palavra. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus mais uma vez? Isso, aleluia. Aplauda o Senhor, irmão. Se é para o Senhor, você tem liberdade para aplaudir o nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é ser ou não ser igreja. Eis a questão. Eu vou repetir e vou botar eclésia. Ser ou não ser eclésia. Eis a questão. Essa frase é uma frase muito conhecida, quem sabe? De William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Então eu quero ministrar uma palavra para vocês, eu quero estar pensando com vocês sobre ser igreja e sobre não ser igreja, sobre o que é não ser igreja e sobre o que é ser igreja nessa noite, amém? E esse texto ele é um texto muito pertinente, porque foi aqui que Jesus fala da igreja. Foi aqui que o Senhor falou: olha, Pedro, seu nome é Pedro de Petros. A palavra Pedro em grego significa pedra, Petros. E aí Jesus fala para ele: olha, seu nome é Pedro de Petros. E sob essa pedra que sou eu, Jesus, a principal pedra, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, sobre essa pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre essa pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha eclésia. A palavra igreja no grego é eclésia. Jesus está falando aqui que ele vai edificar a eclésia. A tradução do grego para o português de eclésia é igreja. Então Jesus está falando: olha, eu vou edificar a minha eclésia, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a eclésia do Senhor. E o que era a eclésia nos dias de Jesus? Eclésia é os chamados para fora. Eclésia é a Assembleia dos Santos. A eclésia era uma reunião que se fazia, uma assembleia, de quando o povo sofria qualquer tipo de dano ou de perda. Então a assembleia se reunia, e a assembleia ia reunida contra os portais dos seus algozes, dos seus inimigos, e colocava os pés nos portais, abrindo os portais e pegando de volta, tomando de volta aquilo que havia sido roubado da eclésia. E é por isso que Jesus fala que as portas do inferno
não vão prevalecer contra a eclésia. Ou seja, antigamente eu achava que as portas do inferno vinham contra a igreja e elas não podiam resistir contra a igreja do Senhor. Mas quando eu aprendi o que era a eclésia, é completamente ao contrário. É a eclésia que marcha até as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a eclésia do Senhor, contra a igreja do Senhor. Então somos nós que marchamos como Assembleia dos Santos, como chamados para fora, e queridos, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Passa ano, passa séculos e a igreja continua sendo igreja, porque a palavra foi liberada. Teu nome é Pedro, de pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E é por isso que a igreja do Senhor está aqui reunida, de pé, crescendo, avançando, prosperando, se multiplicando, e a graça do Senhor vindo, a unção do Senhor sendo derramada, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas, vidas sendo restauradas, famílias sendo abençoadas e alcançadas pelo poder do Senhor, na manifestação do Espírito Santo, no meio da igreja, no meio da eclésia. Aleluia! Aleluia! Essa é a igreja do Senhor, essa é a eclésia do Senhor, e nós somos chamados para fora, chamados para as nações. Eu me lembro bem, a primeira pessoa que eu compartilhei o nome eclésia foi o pastor Luciano. Eu falei, Deus me deu o nome do ministério. E o Senhor falou que me daria a eclésia, quando não existia eclésia. E a eclésia hoje está aí crescendo, avançando e prosperando. E a igreja avança. E nós somos a eclésia. Quando eu falo eclésia, eu não estou falando de bandeira denominacional, eu estou falando de igreja, da verdadeira igreja. Eu estou falando da igreja constituída por Jesus, dessa igreja que ele fala para Pedro, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor, ao qual ele é o cabeça da igreja. Aleluia! E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu falei ser ou não ser igreja, amém? Eis a questão. O que é não ser igreja primeiro, e depois eu falo o que é ser igreja, amém? Queridos, ser igreja é algo poderoso da parte de Deus, e a gente precisa ter essa consciência do que é ser igreja. Mas o que é não ser igreja? Às vezes as pessoas acham que vir para a igreja é vir para um lugar onde você vai chegar, vai ter uma boa música, um bom louvor, pessoas se reunindo, e as pessoas deturpam a ideia do que é realmente ser a igreja. Então, queridos, às vezes muitas pessoas, eu observo isso, e muitas pessoas, muitos líderes se preocuparam muito de fazer entretenimento no meio da igreja. E igreja não é entretenimento. Então, a primeira coisa, igreja não é entretenimento. E isso me faz lembrar da época do Coliseu em Roma, porque o Coliseu em Roma, as pessoas iam para lá atrás do entretenimento, e o entretenimento era para os desinteressados, enquanto os verdadeiros cristãos morriam na arena. Então, igreja não é entretenimento, entretenimento é lugar de gente desinteressada. E no Coliseu acontecia isso. Os cristãos eram jogados aos leões e o povo estava lá rindo, o povo lá estava se divertindo no entretenimento. Então, repita comigo, igreja não é entretenimento, de maneira nenhuma. Lembre-se do Coliseu. O Coliseu havia entretenimento para os desinteressados, enquanto os verdadeiros cristãos morriam. Se houver desinteressado, vai ter cristão dando a vida pela obra de Deus. Vai ter cristão dando a vida pelo Evangelho. Vai ter cristão se entregando, vai ter cristão pagando um preço. Igreja não é entretenimento. Segunda coisa que igreja não é. Igreja não é um clube social. Não é. Igreja não é um lugar que você vem para cá
para você estar vendo as pessoas, matando saudade, conversando com as pessoas, colocando o papo em dia. Igreja não é clube social. Eu não sei porque eu falo clube social, eu lembro de biscoito, mas amém. Igreja não é clube social, igreja não é um lugar para a gente vir para cá. Igreja é um lugar, meu irmão, que você vem para cá para você prestar um culto racional ao Senhor. Então, igreja não é lugar de clube social, amém? Começou o culto, senta no seu lugar, em nome de Jesus, sabe, meu querido, se conecta com o trono da graça de Deus, fica ligado, porque tem bênção de Deus para a sua vida. Eu te aconselho até melhor, chega uns minutinhos antes, dobra o teu joelho e ora, e pede para que Deus fale com você poderosamente neste lugar. Peça para que Deus ministre ao teu coração, peça para que Deus traga uma palavra rema, uma palavra revelada, que vá te abençoar, peça para que Deus te oriente, peça para que Deus te direcione, porque você chega na igreja, você começa a ver os irmãos que você não vê um tempinho, e começa a botar o papo em dia, começa a botar o papo em dia, começa a botar o papo em dia, e você não veio para cá, querido, para estar botando o papo em dia, você veio para cá para estar colocando a vida em ordem diante de Deus. Para isso que nós viemos para cá. Então, igreja não é clube social, amém? Terceira coisa que a igreja não é, de jeito nenhum, igreja não é circo. Repita comigo, igreja não é circo. Então, não pense que você vai vir para cá e que vai ter um espetáculo para você, não vai ter. A única cambalhota que você vai ver alguém dando aqui só se for no espírito. Amém? Igreja não é lugar de espetáculo, igreja não é lugar de promover pessoas, igreja não é lugar, meu irmão, de você aparecer. João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Igreja não é lugar de espetáculo, igreja é lugar de nós darmos toda a honra e toda a glória à pessoa de Jesus. Igreja é um lugar de nós sermos como o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Presta atenção nisso. O jumentinho entrou com Jesus em Jerusalém e todo mundo gritava Hosana, Hosana nas alturas. O jumentinho, quando voltou para casa, falou com a mãe: mãe, hoje o dia foi muito especial. Hoje eu entrei na cidade e estava todo mundo gritando. E a mãe perguntou: estavam gritando para você? Não, mãe, estavam gritando para quem eu estava levando. Nem reconheceram quem eu era. Meu irmão, igreja é isso. É você estar aqui, levar a presença de Jesus para o povo, e quanto menos notado você for, mais notado Jesus será. Igreja não é lugar de espetáculo, igreja não é lugar de você aparecer, igreja não é lugar de você se promover, igreja não é esse lugar. Igreja é o lugar de nós estarmos promovendo o Senhor, de estarmos levando o Senhor. Amém? Então, igreja não é circo em nome de Jesus. Amém? Repita comigo, igreja não é um lugar de espetáculo. Igreja é o lugar de nós estarmos falando do amor do Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Agora eu quero falar para vocês aqui rapidamente o que é ser igreja. Eu falei só 3 coisas do que não é ser igreja, porque eu vim para cá no amor, né, irmãos? Em nome de Jesus, trazer uma palavra de Deus. Eu não vou ficar, né? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui no amor. Em nome de Jesus, para trazer uma palavra para edificar a sua vida, para te abençoar, embora eu sei que eu estou trazendo aqui o que não é ser igreja, mas agora eu vou trazer para você o que é ser igreja. E eu quero pensar com vocês rapidamente sobre o que é ser igreja. Então, dá uma ajeitada aí na cadeira, redobra aqui a tua atenção, em nome de Jesus, que agora o negócio vai ficar gostoso, amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: fica ligado agora. Aleluia! Que eu vou mostrar para você o que é ser igreja, amém? O que é ser igreja, pastor Leal? Ser igreja é ser bíblico. Eu sou igreja quando eu sou bíblico. Antigamente, nesse ponto, eu falaria: ser igreja é ser praticante da palavra. Tem muita gente que conhece a palavra, mas que não pratica a palavra. Ou que pratica a palavra, mas não consegue ser bíblico. Ele pratica a palavra porque ele aprende, porque ele ouve, mas não porque ele é bíblico. Por que eu estou falando sobre ser bíblico? Porque nós estamos vivendo numa geração que não consegue ter Bíblia.
que não consegue ler Bíblia, que não consegue estudar a Bíblia, que não consegue ser bíblico. E ser igreja é ser bíblico. Tudo que você falar, tudo que você fizer, você precisa da base bíblica. Ser bíblico é ter base bíblica nas suas ações. Ser bíblico é dar base bíblica nas suas palavras. Ser bíblico é dar base bíblica, meu irmão, no seu ministério, naquilo que você ensina, naquilo que você prega. Isso é ser bíblico. Ser igreja é ser bíblico. E essa igreja é uma igreja bíblica, ela tem uma escola da sabedoria. Não falte a escola da sabedoria, porque quando você vem para a escola da sabedoria, você está dizendo para o Senhor que você é bíblico. Uma pessoa bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Ser bíblico é muito importante, irmãos. Ser igreja é ser bíblico, é praticar a palavra e ter um coração ensinável e disposto para aprender. Um coração ensinável e disposto para aprender. Vim para cá, para a casa do Senhor, com um coração desejoso para aprender e ser ministrado, e aprender a palavra, e colocar em prática a palavra, meditar na palavra de Deus, é ser bíblico. Como é bom você perguntar, fulano, e aquele texto onde que está? Aí você fala, está lá em Efésios 5, tal. Fulano, onde que está? Aquele texto que nós somos mais que vencedores em todas as coisas por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Uau! Ser bíblico? Onde que está aquele texto que 1000 cairão ao teu lado, 10.000... Salmo 91, versículo 7. Aonde que está aquele versículo que o Senhor, meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma de vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor? Filipenses 4,19. Ser bíblico, irmão. Onde que está aquele texto que fala do clamor, aquele texto, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, Jeremias 33:3. Onde que está aquele texto, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, Jeremias 29:11. Meu irmão, minha irmã, ser bíblico é conhecer a palavra, é meditar e saber aonde está, é dar uma referência, é ter base bíblica. É o que você fala, olha, a Bíblia diz isso. Não é o que eu digo, mas é o que a palavra de Deus diz. Não é sobre mim, é sobre a palavra. É sobre o que Deus está falando, é sobre o que Deus está ministrando. Meu irmão, ser igreja é ser bíblico. Você não vai conseguir ser igreja se você não for uma pessoa bíblica, com conhecimento bíblico, que tenha uma boa introdução da Bíblia, que saiba que a Bíblia tem 66 livros, 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo, e saber toda a divisão da Bíblia. A Bíblia está dividida de uma forma muito especial. Os primeiros 5 livros da Bíblia é a Torá, em hebraico, e o Pentateuco, em grego. Depois vem os 12 livros históricos. Depois dos livros históricos, vem os livros poéticos. Depois dos livros poéticos, vem os 17 profetas, sendo 5 maiores e 12 menores. E aí soma todos os 39 livros do Antigo Testamento. Depois você vai para os 4 evangelhos, para as cartas paulinas, para as epístolas e para os 2 livros que tem no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse. 27 dá 66 livros. E isso é ser bíblico, você conhece a Bíblia. E você só conhece isso se você vier para a escola da sabedoria, se você estudar a palavra de Deus, se você se alimentar da Bíblia, se você ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Então, ser igreja é ser bíblico. Me ajuda a pregar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala, ser igreja é ser bíblico. Em nome de Jesus. Então, seja bíblico. Conheça a palavra. O que o Senhor fala para Josué? Josué capítulo 1. Josué, meu servo Moisés é morto. Reúne com esse povo, passa esse Jordão. E as nações que estão aí além do Jordão não poderão te resistir todos os dias da tua vida, porque eu, o Senhor, seu Deus, serei contigo por onde quer que tu andares. Esforça-te e tenha bom ânimo. Olha, medita. Josué 1, 8 e 9. Medita no livro dessa lei. Medita no livro. Medita. Seja bíblico. Medita nele de dia e de noite. Então, presta atenção. Você quer prosperar? Medita na Bíblia, seja bíblico, então farás prosperar todo o teu caminho. E por onde quer que tu fores, eu, Senhor, serei contigo. Por onde quer que tu andares. É ser bíblico.
Amém, irmão? Em nome de Jesus. Segundo ponto aqui do que é ser igreja. Ser igreja é ser um verdadeiro adorador. Ô, glória, posso ouvir um glória, irmão? Onde estão os adoradores aqui nessa noite? Os verdadeiros adoradores, onde estão? Meu irmão, ser igreja é ser adorador. Ser igreja é você criar um ambiente na adoração. Aleluia! É adorar em espírito e em verdade. É viver aquilo que o mestre fala, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos. E Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. João 4,19. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser sincera. A nossa adoração deve ser total, de nenhuma maneira parcial, mas ela deve ser total, uma entrega total. A nossa adoração deve vir munida de um quebrantamento genuíno, de um arrependimento real diante do Senhor. E a nossa adoração, ela deve ser entronizada no trono da graça de Deus. E adorar verdadeiramente ao Senhor. Porque é no momento da adoração, querido, que o teu espírito toca com o Espírito de Deus. E quando o nosso espírito se toca com o Espírito de Deus, nós entramos num êxtase na adoração. É algo poderoso. É uma profundidade muito grande na adoração. Eu não me importo com quem está do meu lado. Eu vim aqui para adorar o meu Deus. Não me importa quem está do meu lado. Não me importa o que está acontecendo. O que me importa é que se eu estou adorando, eu vim aqui para adorar o meu Deus. Não importa se eu vou chorar. O que vão pensar de mim se eu chorar? Eu estou preocupado com o que vão pensar de mim se eu chorar. Eu quero é adorar o meu Deus. Eu não vou perder o momento, meu irmão, na adoração, de maneira alguma, de adorar o Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue não ficou preocupada com o que iam pensar dela. Ela simplesmente quis tocar nas vestes dele. A adoração é isso, é ter um desejo ardente de tocar no Mestre. É ser insaciável no momento da adoração. É buscar a Deus de maneira que você possa tocar nele e que seja algo palpável para você. É adoração. Eu não vou parar de buscar, de adorar, porque eu quero sentir a sua presença. Falar como Jó, eu te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É uma adoração profunda, é uma adoração sincera, é uma adoração íntima, genuína, real diante de Deus. Ser igreja é ser adorador. Amém, irmãos? Onde estão os adoradores? Agora, terceiro, ser igreja também é ser missionário. Ô, glória! Onde estão os missionários? Nós fomos chamados para fora, irmãos. Nós somos eclésia, nós somos igreja, nós somos missionários. O maior de todos os missionários é o Senhor. Qual é o textuário da Bíblia? João 3,16, ser bíblico. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não morram, mas tenha a vida eterna. O Senhor é missionário, enviou Jesus com um grande propósito para nos salvar. E o Senhor continua sendo missionário até os dias de hoje. Ah, mas essa chamada é específica. Não, meu irmão. Esse chamado é meu, esse chamado é seu. Ser igreja é ser missionário. E missões você pode fazer de diversas maneiras. Mas eu costumo dizer, e sei que o pastor Luciano costuma dizer também, todo cristão precisa ter no seu currículo pelo menos uma experiência missionária no campo. Pelo menos uma, irmão, para te abençoar. E eu tenho certeza que se você tiver uma experiência missionária no campo, a sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, eu sou oriundo aqui de São Gonçalo. Ah, eu vou falar esse negócio, vou beber uma aguinha. Do bairro Porto Novo e Camarão, quem conhece? De uma família muito humilde, pobre. Pais separados e uma mãe, uma mulher guerreira, que batalhou para cuidar de 4 crianças. Eu tenho pessoas aqui que são testemunhas disso. Tem minha tia Marina, que está ali. Tem o Ricardo, que está me filmando ali atrás, meu amigo de infância, o Ricardo. Tenho pessoas que sabem dessa história. Jamais pensei em sair de São Gonçalo para lugar algum na minha vida. Jamais pensei. Mas quando eu conheci o Senhor começou a falar comigo que ia me levar pelas nações. Não tinha nem internet ainda, tá, irmãos? Não tinha nem internet.
E a minha maior crise era, falava, meu Deus, eu mal saí de São Gonçalo, como é que eu vou para as nações? Como vai ser isso? E um dia nós estávamos numa consagração, e uma irmãzinha dessa do coque, ô glória por elas. Ela pegou na minha mão e fala, olha jovem, vem cá. Aí pegou na minha mão e começou a voar comigo, ó, você está entendendo? Eu falei, estou entendendo nada não, mas vamos junto. Você está entendendo? Aí eu falei, e eu na minha cabeça, se a senhora não falar, eu não vou entender nada. E tá ela voando comigo, olha, eu vejo um pássaro de ferro. Aí eu falei, eu entendi. Um pássaro de ferro é um avião, né, irmão? Eu entendi. Eu vejo um pássaro de ferro. E olha, eu vejo Deus te levando para cá, vejo Deus te levando para lá. E eu falei, Jesus, vai me levando, que só pela fé. Vai me levando. Andava de ônibus estrelas. Os irmãos do Porto Novo e do Camarão sabem disso, 526 estrelas. Como é que eu ia andar num pássaro de ferro? E eu recebi aquela palavra, mas eu guardei aquela palavra no meu coração. E o Senhor falou, olha, eu vou te levar nas nações, você tem uma chamada missionária. E eu comecei a me aperfeiçoar, fui estudar a palavra de Deus, fui fazer seminário, e sempre buscando a Deus, e sempre com essa palavra no meu coração. Os cultos que eu mais amava eram os cultos de missões, porque como que eu falava, Senhor, se um dia o Senhor quiser, o Senhor pode me levar, porque a minha vida é sua. Quantas vezes eu falei nas mensagens, eis-me aqui, envia-me a mim, quantas vezes? Quantas vezes? Eu falei, eu não sei como, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei quando, mas eis-me aqui, envia-me a mim. A minha vida é do Senhor. Eu entreguei minha vida no altar para o Senhor. A Bíblia diz assim, o que darei eu ao Senhor pelos muitos benefícios que Ele me tem feito? Você já pensou sobre isso? O que darei eu ao Senhor pelos muitos benefícios que Ele me tem feito? Você pode dar uma coisa que vai agradar a Deus tremendamente, sabe o quê? Dá para Ele a sua vontade. Deixa de ter vontade para viver a vontade dEle. Isso é lindo. Um dia eu entrei nesse conflito e eu falei, eu não quero mais ter vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Então, o que darei ao Senhor pelos muitos benefícios que me tem feito? A partir de hoje, não quero mais ter vontade. Chega! A minha vontade é fazer a vontade do Senhor. Pode mandar, começa a preparar tudo, Senhor. E Deus começou a mover tudo. E as igrejas começaram lá, Luciano, crescendo, crescendo, crescendo. E o Senhor falou assim, vou te levar. Eu falei, poxa, agora, Senhor? As igrejas crescendo. Vou te levar, prepara os discípulos, você vai deixar eles aí, você vai começar do zero em outro lugar. E eu falei, eis-me aqui, eu não tenho vontade própria. Nós vamos obedecer à voz celestial, e obedecemos. Eu me lembro que o dia que eu falei com o pastor Luciano, eu fui lá, sentei com ele e com a Joyce, e falei com ele assim, ó, Deus falou comigo que eu vou para os Estados Unidos. Você está maluco? Eu falei, não estou maluco, eu estou ouvindo a voz de Deus. Se ser maluco é ouvir a voz de Deus, eu estou doido. Que eu estou ouvindo Deus. E eu falei, fica tranquilo, porque se verdadeiramente Deus tem um propósito de me levar, Deus vai falar contigo também. E no outro dia, uma irmã da igreja ligou ao pastor Luciano perguntando se tinha eclésia nos Estados Unidos. Você lembra disso? Aí ele falou, olha, não tem mais dúvida não, tá? Eu falei, aleluia! Glória! E depois foi a sogra dele também, que teve um mistério aí com a sogra dele, que também falou para ele. E Deus confirmou muitas vezes para nós. Então, queridos, ser igreja é ser missionário. Não tem como você ser igreja e não arder no seu coração a obra missionária. Não tem como. A obra social, a obra missionária, o evangelismo, não tem como. Não tem como você ser um crente SSS. Sentado, salvo e satisfeito. Não pode. E eu vim aqui, irmãos, pelo Espírito Santo, para mexer com você. Eu sei que você é missionário, eu sei que você faz a obra lá, tem a ferramenta das células, tem a ferramenta do discipulado, tem a ferramenta do retiro de impacto, tem essas ferramentas que são poderosas, maravilhosas, mas olha, levantai os olhos e olhai para os campos, e veem que os campos estão prontos para a ceifa. E orai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E eu louvo a Deus por essa igreja que tem crescido tanto, como que tem sido abençoada. Mas a obra missionária, querida, ser igreja é ser missionário.
Eu não sei se eu estou com o tempo, mas eu não vou ficar olhando para o relógio não, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui, amém? Eu estou sentindo Deus. Então eu vou ministrar o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. O que é ser missionário? Mateus 9,35 está escrito assim: e percorria eles pelas cidades e aldeias e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermos e doentes. Então eu vejo que ser um missionário é ser um discípulo de Jesus, nesse aspecto. O missionário precisa correr todas as cidades, aldeias, as nações às quais Deus o enviar, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho e apresentando os sinais, orando pelos enfermos, eles sendo curados, orando por aqueles que estão com algum problema espiritual e eles sendo libertos, e está cumprindo o ídolo do Senhor, apresentando esses sinais. Missionário, ele precisa ensinar, missionário, ele precisa pregar, e missionário, ele precisa apresentar os sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E se você é missionário e você crê, os sinais te seguirão. Então, ser igreja é ser missionário. E ser missionário é ser chamado para fora de quatro paredes. É entender que o teu raio de ação, o seu campo missionário hoje, o seu oikos, é onde você mora. São seus vizinhos, os seus familiares, onde você trabalha, onde você estuda. Esse hoje é o seu campo missionário. Mas Deus pode mover de uma tal maneira, dependendo da tua entrega, dependendo da tua decisão de fazer a vontade de Deus, e Deus pode te levar pelas nações. Deus só precisa de corações disponíveis. Amém? Então, ser igreja é ser missionário. Quem é missionário aqui, dá um glória. Ser igreja, em quarto lugar, é amar as pessoas. Não tem como você dizer que é igreja e você não amar pessoas. Não tem como você dizer que é igreja e você não ama o irmão. Não tem como você dizer que é igreja e você só amar quem te ama e quem corresponde. Tem que amar os irmãos que são difíceis. A igreja é um lugar de gente imperfeitas buscando o aperfeiçoamento dos santos. Jesus falou: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Então nós somos imperfeitos. E se nós estamos aqui, todos nós precisamos do Senhor. Ah, mas tem uns irmãozinhos que só a graça, Deus levanta ele para aperfeiçoar você. E glorifica a Deus pela vida dele. Porque Deus está usando ele para te aperfeiçoar. Então, querido, ser igreja é amar as pessoas. Eu me lembro de uma frase de um homem que procurou Deus por 25 anos e não encontrou. Ele procurou Deus por 25 anos e não encontrou. Mas quando ele olhou para o próximo, ele encontrou Deus na vida do próximo. Não existe só o seu relacionamento com Deus. Deus também quer ver o seu relacionamento com Ele na maneira que você interage com o teu próximo, com o seu irmão. Amém? Então, ser igreja, querido, é amar pessoas, é cuidar de vidas, é se entregar por elas. Você lembra do mandamento? O mandamento antigo era assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus veio e falou assim: um novo mandamento vos dou, que amei ao vosso próximo como a ti mesmo não, como eu vos amei. Aí o que Jesus está ensinando para a gente? Ame o teu próximo a ponto de você se entregar por ele como eu me entreguei por vocês. É isso? Amar pessoas. Jesus ensinou. João 17, e nisso sabereis e conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Quando amardes uns aos outros. Ser igreja é amar o próximo, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. E se você não amar, Apocalipse na sua vida, capítulo 3, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, volte e arrependa-te.
Em silêncio, igreja. Aleluia. Dá um glória. Ser igreja é amar o próximo. Amém? Então, querido, ora a Deus. Pastor, tem uma dificuldade de amar aquele irmão? Meu irmão. Ele é o teste de Jeová na sua vida. Ama ele, irmão. Peça para Deus trabalhar, para que as estruturas quebrem. Eu estava conversando com o meu apóstolo, ele estava falando comigo da habilidade de uma líder de célula. E essa líder de célula, qual era a habilidade dela? Todos os irmãos que davam muito problema nas células, ela pedia para o pastor para levar esses irmãos problemas para a célula dela. E Deus deu para ela uma habilidade de discipular esses irmãos problemas e pegar aqueles carvãozinhos e tornar ele, e com a ajuda do Espírito Santo, transformá-los em pérolas, em diamantes poderosos. E a irmã ficou conhecida como a irmã que tinha unção para trabalhar com as pessoas complicadas na igreja. Quem quer receber essa unção aqui? Ô, glória. Nem todo mundo levantou a mão, mas é você com Deus, irmão. Amém? Tem gente que não quer mesmo. Como é lindo você pegar uma pessoa com as dificuldades dela, com os problemas dela, você começa a discipular, você começa a orientar e você vê a mudança e a transformação de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Vamos pular aqui rapidinho, irmãos. Ser igreja é ser um transformador de ambientes. Ei, quem é a igreja aqui? Aonde você chegar, o ambiente tem que mudar porque você chegou. Eu vou repetir. Aonde você chegar, o ambiente precisa mudar porque você chegou lá como igreja. Nós somos transformadores de ambiente, de atmosfera. O clima está pesado, você chegou como igreja, a presença de Deus veio. A atmosfera mudou e a paz vem, porque você é a igreja, somos transformadores de ambiente, e aonde você chegar, o lugar abençoado será, porque você chegou lá como igreja do Senhor. Lembra de Jacó na casa de Labão? A casa de Labão foi abençoada porque Jacó estava lá. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Aonde você chegar, aonde Deus te enviar como igreja, Deus vai mudar o lugar, Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar as pessoas, porque você chegou lá como igreja, e onde a igreja do Senhor chega, o lugar muda. Esse bairro aqui já mudou, porque a eclésia chegou aqui. São Gonçalo já mudou, porque a igreja do Senhor está aqui. Na sua casa já mudou, porque você é um cristão e está lá dentro. A minha casa mudou, sabe por quê? Porque quando eu me tornei igreja, o ambiente da minha casa mudou. Graças a Deus. Porque ser igreja é ser um transformador de ambiente. Eu fui morar na casa do meu pai, Deus mudou o ambiente da casa do meu pai. Mudou tanto as pessoas como a questão física também. Meu pai tinha uma casa que não tinha nem cômodo. E eu comecei a orar lá e Deus abençoou a vida do meu pai. Eu lembro que a esposa do meu pai falou assim, ora pelo teu pai está 2 anos sem ganhar um prêmio no trabalho dele. Irmãos, aí eu peguei aquela palavra e falei, você crê que Deus pode abrir a porta e meu pai começar a ganhar prêmio a partir desse mês agora? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu creio, se você orar, eu creio. Eu falei, se eu orar, não. Dobra o joelho aqui comigo e nós dois vamos orar. Porque tem um monte de gente pedindo para orar. Irmão, usa a sabedoria que Deus te deu. Irmão, não vou orar por você, eu vou orar com você. Dobra o joelho aqui comigo. Mas eu não sei orar. Mas me acompanha aqui, que Deus vai honrar a nossa fé. Porque a Bíblia diz, onde estiverem reunidos 2 ou 3, o Senhor estará ali. Então você comigo, Deus vai estar aqui, vamos orar. Comecei a orar naquele mês, meu pai ganhou uma moto. Ela ficou maravilhada. Maravilhada. Aí ela falou assim, continua orando. Eu falei, não. Continuaremos orando. Nós dois. Você quer que meu pai ganhe mais prêmio? Esse mês meu pai vai ganhar outro prêmio. Vamos orar nós dois de novo? Ela falou, vamos. Dobramos o nosso joelho e começamos a orar. Meu pai ganhou um videocassete da Panasonic 4 cabeças. Quem lembra? Eu sei que os adolescentes não têm nem ideia do que é isso aí, os jovens. É muita cabeça para você. Mas meu pai ganhou um videocassete Panasonic de 4 cabeças. E ela ficou maravilhada.
E ela falou, olha, continua orando porque seu pai precisa fazer uma obra aqui. Eu falei, o que você quer que aconteça aqui? Olha só, transformadores de ambiente, igreja. Sabe, ter certeza que você é igreja, ter certeza que por você está ali, Deus está contigo, Deus muda o ambiente. Ela, eu quero fazer a obra aqui. Eu falei, então Deus vai mover. Irmão, a casa do meu pai, sabe, não tinha cômodo, era um guarda-roupa. Comecei a orar. Meu pai começou a ganhar prêmio. Meu pai começou a fazer a obra, puxou a casa para o lado, jogou a casa para cima, fez a garagem, ainda botou uma piscina na casa. Aí tinha uma coisa que me incomodava. Meu pai tinha um Fusca azul 66. Eu falei, esse Fusca aqui, Deus, a casa está linda já, a obra foi feita, troca esse Fusca do meu pai. Irmãos, meu pai comprou, naquela época, um Cadete branco 97 do ano. Deus foi honrando a vida dele. E ele foi vendo. E o meu pai tinha um problema. O meu pai, ele não ia para casa direto, não. Tinha um trailer do lado da minha casa. Olha o que Deus faz. Do lado da minha casa, que meu pai passava direto para o trailer. Aí teve um dia que eu falei, pai, por que o senhor não vem para casa? A gente quer te ver. Ele, não, tem que dar uma paradinha ali no trailer. Por causa do senhor, o trailer vai fechar. Ele, o quê? Eu falei, vou orar, o trailer vai fechar. Ele, não ora não. Eu falei, eu vou orar. E o trailer vai fechar. Irmãos, uma semana, o meu pai foi parar lá para tomar a cervejinha dele. O cara falou, Luiz, arrumei um trabalho bom, Deus me abençoou, vou fechar o trailer. Ele, cara. Aí meu pai pensou assim, meu filho, cara. Aí eu cheguei em casa, meu pai, para de orar, hein? Eu falei, agora eu vou começar a orar, pai, para essa cerveja descer amarga na tua garganta. Pelo amor de Deus. Eu falei, primeiro eu vou orar para o senhor parar de fumar. E agora eu vou orar para o senhor parar. Irmãos, e quantos milagres que eu posso citar aqui para vocês? Minha irmã ia operar, não precisou operar, eu orei por ela. Eu saí de lá, meu irmão. A esposa do meu pai fez um culto de ações de graças, louvando a Deus pela minha vida, pelo tempo que eu fiquei lá. Minha irmã aceitou Jesus, meus irmãos aceitaram Jesus. Meu pai, para minha surpresa, eu pregando lá em Cabo Frio, ele estava no culto, aceitou Jesus, foi lá na frente, no culto. E eu fiquei maravilhado, e eu me lembro o dia que a minha mãe aceitou Jesus. Olha, aquele dia eu chorei 1 quilo, o dia que a minha mãe aceitou Jesus. E minha mãe aceitou Jesus porque ela viu que nós verdadeiramente nos tornamos igreja. Ela viu que eu era igreja, eu vi que Jesus havia transformado a minha vida, que Ele havia mudado a minha vida. Não só Ele, como o meu irmão viu, os meus amigos viram a transformação de Deus. Então, ser igreja é ser transformador de ambiente. 6º lugar, ser igreja também é ser noiva. Ei, querido, ser igreja é ser a noiva. A igreja é a noiva do Senhor. Quem é a igreja aqui? Então, você é a noiva, você... Amém? É noiva do Cordeiro. Eu falei uma coisa lá em Cabo Frio que chocou a igreja, pastor Luciano. Eu falei a diferença de ser noiva e de ser prostituta. Aí o pessoal chocou, eu falei, não, vou explicar. Eu falei, a noiva, ela tem um relacionamento puro, íntimo e sincero com o noivo. A prostituta não. A prostituta é interesseira. A prostituta cobra para fazer as coisas. Então, quando a gente cobra para fazer qualquer coisa para a igreja, aí a gente tem que ver se a gente é noivo ou se a gente é prostituta. E aí eu bati mesmo naqueles que cobram para pregar, naqueles que cobram para louvar, naqueles que cobram na casa de Deus. Falei, isso não é ser noiva. E a igreja do Senhor é noiva, não é prostituta. A prostituta é que a gente paga uma noite de intimidade com ela, com a igreja não. A igreja não. A igreja, Jesus já pagou o preço por ela. De graças recebeste, de graça dá. É noiva. E a gente não pratica o adultério com a noiva. A noiva é limpa, é legítima. É pura. E Jesus voltará para buscar a sua noiva. Porque Mateus 25, alguém grita, eis o noivo! Se tu tiver com a tua lamparina vazia, você não entra não. Então, querido, enche a sua lamparina de azeite, de óleo, deixa a sua lamparina cheia. Quando alguém gritar, eis o noivo, quando a trombeta soar, você vai se encontrar com o Senhor. Ser igreja é ser noiva.
Ser noiva é ser santa, é ser pura, é ser separada, é ser imaculada. A noiva não se prostitui e não adultera. Amém, irmãos? A noiva ama e aguarda a vinda do noivo. Aleluia. Eu queria falar tanta coisa ainda, mas não vou poder, que a minha hora está acabando. É chegada a minha hora. Mas a última. Ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. Coloque-se de pé, irmão, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode me ajudar, pastor? Ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, escute, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque eu vejo o Espírito Santo agindo em todo o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz, antes de ser assunto aos céus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha a preocupação de Jesus. E aí, Atos 1, versículo 11, lá no Monte das Oliveiras, Jesus está sendo assunto aos céus. Os anjos estavam levando Jesus. E aí os varões que estavam lá olharam para o céu. E os anjos diziam para os varões, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará para vos buscar. Aí Jesus dá uma ordem para os discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e ele vos conduzirá em toda a verdade. Então fique em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles estavam reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz no capítulo 2 que veio um som, um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E agora o Espírito Santo estava na vida dos apóstolos, e agora a igreja estava edificada, e agora a igreja estava saindo do cenáculo para fora, no dia de Pentecostes, cheia do Espírito Santo e falando em línguas estranhas, porque ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. Ai, como é bom ter a presença do Espírito Santo, como é bom ser cheio do Espírito Santo, como é bom ter a presença dEle, como é bom ser cheio do óleo do Espírito Santo, irmãos. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João, subindo ao templo, a hora da oração. Ei, irmãos, capítulo 2 eles receberam o Espírito Santo, capítulo 3 eles subiram ao templo para orar. A vida de quem é cheio do Espírito Santo é subir, é subir, é subir, é estar numa atmosfera espiritual maior, é estar num nível espiritual maior. E quem está cheio do Espírito Santo, queridos, fazem como Pedro e João, chegaram na porta do templo, havia um coxo que era colocado ali diariamente. Ei, quem está subindo cheio do Espírito Santo, levanta quem está caído. Quem está subindo cheio do Espírito Santo, dá a mão e levanta quem está caído, irmão. Por isso que ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira resistiram ao Espírito Santo e morreram porque resistiram ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os apóstolos estavam separando homens para o serviço na casa do Senhor, mas eles precisavam ser de boa reputação, homens íntegros, homens casados e homens cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão, o primeiro mártir da igreja, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé,
cheio de coragem, cheio de poder. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, é desbravador. Quem é cheio do Espírito Santo tem coragem. Quem é cheio do Espírito Santo é ousado. Quem é cheio do Espírito Santo é homem de fé. Quem é cheio do Espírito Santo prega em tempo e fora de tempo. Quem é cheio do Espírito Santo não teme a própria vida, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem é cheio do Espírito Santo anuncia a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo prega o Evangelho do Senhor, aonde quer que o Espírito Santo conduza. Estevão pregou a palavra de Deus, foi apedrejado até a morte e morreu como o primeiro mártir da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, um jovem chamado Saulo começa a pedir cartas para perseguir os cristãos. Mas Atos capítulo 8, Filipe, cheio do Espírito Santo, foi arrebatado, porque estava cheio do Espírito Santo, e ensinou o eunuco a palavra de Deus e batizou ele nas águas. Atos dos Apóstolos capítulo 9, Paulo indo para Damasco, perseguindo os cristãos. Jesus aparece para ele e fala para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo perdeu a visão. O Senhor mandou ele entrar na casa de Ananias, lá em Damasco, na rua direita. E o Senhor fala para Ananias: Ananias, ora por ele. Ananias fala para o Senhor: esse homem é perigoso, ele mata os cristãos. Mas Ananias era cheio do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus, e o Senhor falou para ele: Ananias, ele é vaso escolhido para mim. Quem é cheio do Espírito Santo é vaso. Quem é cheio do Espírito Santo é vaso. Ora por ele, Ananias, ora por ele. E as escamas caem dos olhos de Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio era um homem que fazia esmolas, que fazia oferta para os pobres. E o Senhor dá uma visão para Pedro. Deus mostra um quadrúpede para Pedro e fala para ele: Pedro, mata e come. Pedro fala: Deus me livre, eu nunca coloquei algo impuro na minha vida. E o Senhor fala para Pedro: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então vai lá, porque eu mandei você ir lá na casa de Cornélio pregar o Evangelho. Pedro chega na casa de Cornélio, prega o Evangelho, e o Espírito Santo cai na casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é ser igreja. Atos 11, 12, 13, 14 falam das viagens missionárias de Paulo. Paulo cheio do Espírito Santo. Atos 15, a terceira viagem missionária de Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos 16, Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma adivinhadora, foram presos, foram colocados no cárcere. Por volta da meia-noite eles oravam e adoravam ao Senhor, porque são igreja, e onde a igreja chega, o ambiente é transformado, o ambiente muda. A libertação, a transformação, a salvação, a cura. E enquanto eles adoravam, as portas dos cárceres se abriram e até o carcereiro se converteu ao Senhor. Ser igreja é ser cheio do Espírito Santo. Ser igreja é ser cheio da presença do Senhor. Se você é igreja, você é cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Ah, meu irmão, só quem quer o Espírito Santo, levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. Levanta, levanta. Adore a Ele. Adore a Ele. Deixa eu ouvir você adorando. Deixa eu ouvir você adorando. Porque enquanto você adora, o Espírito Santo desce. Enquanto você adora, Ele se manifesta. Enquanto você adora, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele glorifica o nome dEle na tua vida. Então adora, 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 adora. Onde estão os adoradores? Adore, adore. Se você é a igreja, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Adore, 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 adore. Adore. Erga as tuas mãos para os céus e adore. Eu vejo a glória de Deus aqui, queridos. Eu vejo a unção de Deus sobre a tua vida. Eu sou todo teu, todo em teus olhos. Fez eu me apaixonar.